Olá, tudo bem? Bom, nós vamos dar sequência ao nosso curso de materiais pedagógicos adaptados em relevo para alunos deficientes visuais. Este módulo é o módulo 7º. Qual a proposta desse módulo? Nós vamos dar sequência à confecção desses materiais, né, em relevo, para vocês saberem realmente como que é feito, como que é confeccionado. Só que nós vamos dar uma aceleradinha, então eu já trouxe mais ou menos tudo montado, só vou fazer alguma fala meio diferente, assim, diferenciada, né? Porque não pode ser outro método, é mais ou menos o mesmo, mas são materiais diferentes, certo? E outra coisa, gente, às vezes falam, mas está muito repetitivo. Realmente é uma coisa, esse curso, ele é um curso assim, que a base é uma só que são alguns critérios diferenciados, e a gente fala um pouco sobre a matemática, como criar materiais para matemática. Agora eu vou falar um pouco sobre o material de ciência, certo? Então tá, vamos dar sequência ao nosso curso hoje. Então hoje qual a minha proposta? Eu trouxe assim a figura de um peixe e a estrutura de um dente, né? Eu trouxe para a gente montar eles. Bom, olha só, eu peguei essa figura aqui, eu tirei de um livro, né, de ciências. Então esse peixe, ele já foi ampliado. E o que eu aconselho vocês, né? Se vocês não tiveram contato com o livro direto, porque no nosso caso, muitas vezes a gente não pode ficar com o livro, porque os transcritores eles estão utilizando esse material. Então o que a gente faz? A gente tira uma xerox e eu falo que é de preferência colorida, mas se a gente não tiver esse recurso, pode ser preto e branco, ok? Mas eu falo colorida por quê? Porque a gente, olhando, analisando a figura colorida, fica mais fácil para a gente colocar as texturas diferenciadas, para a gente tentar chegar ao mais próximo do real. É claro que toda essa imagem é fictícia, né? Mas a gente trabalha como para pelo menos seguir a figura do livro, tá? Então, eu tirei essa figura, ampliei, né, ela aqui já. Aí depois dela ampliada, eu já vou selecionar todo aquele material que eu vou fazer aquele processo de tirar o molde aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, já tirei o molde aqui, fiz esse passo, mas só que esse aqui eu achei ainda pequeno. Aí eu fiz essa ampliação aqui, maior ainda, ó. Eu tirei esse peixe maior, que preto e branco, tá? O que eu quero demonstrar, assim, que talvez seja um pouco diferente, como eu já falei lá atrás, nos critérios e procedimento, então a gente vai e volta ao mesmo tempo. Então o que acontece? Aqui nesse peixe, nós vamos trabalhar só a estrutura aqui do intestino desse sistema digestório desse peixe, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós só vamos trabalhar só essa estrutura, ó. Nós não vamos nos prender a mais nada aqui. Seria interessante a gente, não, só vou fazer só esse sistema digestório. Lógico que hoje o nosso objetivo é esse. Nós vamos pegar a partir da boca do peixe, que faz parte, né? Ele vem esôfago, estômago, né? Aí vem secos pilóricos, intestino reto até chegar no ânus. Então, esse é o nosso objetivo de montar esse peixe, porque os professores, eles vão falar sobre esse sistema digestório do peixe, ok? Tá, então eu fiz isso, tirei aqui, já fiz meu molde bonitinho aqui, tá ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, né? Vou desmembrar, igual eu falei para vocês, ó. Eu estou desmembrando, peguei o sistema digestório aqui, aí foi, beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu venho, coloco ele aqui na minha texturas, que eu já falei isso sempre para vocês, né? Aí eu selecionei já toda a textura, porque isso aí vocês já sabem, né? Como que é o processo, tudo certinho. Então, nesse sistema digestório aqui do peixe, eu vou trabalhar com EVA com texturas diferentes.
tá? Faz de conta que eu já peguei, já transferi para cá, já peguei esse sistema digestório, né? Já fiz a transferência para a base central. Então, nós vamos montar nosso peixe, ó, que vai ficar exatamente assim, ó. Então, eu dei uma aceleradinha só para vocês perceberem, né? Que aqui, ó, eu trabalhei, ó. Veio boca, né? Não me pediu olho, não me pediu nada disso, mas eu vou fazer vou construir todas as estruturas aqui, ó. Aqui a cauda, essas barbatanas do peixe que chama, eu acho que não é bem esse o nome científico, né? Mas a gente conhece mais ou menos assim. Por quê? Porque o peixe, como eu já falei para vocês, nós não trabalhamos só com baixa visão e nem com pessoas cegas, nós trabalhamos com crianças videntes, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado de construir esse material pensando também no aluno vidente, nos pais do aluno, né? Para que eles possam auxiliar o aluno deficiente visual ou mesmo baixa visão, tá? Então, gente, eu quero falar para vocês o seguinte, aqui eu construí todo o peixe, então eu vim boca, então eu coloquei a boca aqui, ó, eu fiz, aí já vim aqui com outra estrutura do peixe que chama esôfago. Então aqui, ó, se vocês percebem, é uma textura cascudinha. Aí eu venho para outra parte, ó, já veio o estômago. O que que eu fiz? Eu coloquei outro EVA com textura diferente, né, para ele se localizar. Porque, queira ou não queira, essas divisões existem. Lógico, não é aparentemente a gente abrir e ver um peixe, a pessoa que tem esse conhecimento e vai passar para nós, que sabe que tudo isso tem um processo da digestão desse peixe, certo? Aí já vem o sepos pilórico, já coloquei outra textura. Ele divide-se em três, né? E veio dando sequência aqui, ó. Ele não tem, assim, ali no desenho colorido, ele não tem nenhuma divisão, ele só vem, continua no mesmo coisa, mas ele já divide intestino, né? Estômago, esôfago, estômago e intestino. Aí vem o reto, que é a parte antes de chegar no ânus. Então, a estrutura digestória desse peixe está completa. Aí o professor vai falar qual o processo, como acontece tudo isso até chegar nos restos fecais desse peixe. Mas nisso, essa criança, ela vai poder se localizar a partir do momento que esse peixe, ou qualquer um ou outro, se eu tiver que falar do sistema digestivo de outro animal, eles vão começar a falar todo esse processo. Então, ele vai saber tudo o que acontece até chegar ao reto do peixe. E nisso, o peixe aqui ele vai estar com toda a sua estrutura aparentemente montada. Que o corpo do peixe, as barbatanas, a cauda, né? A boca, o olho. Então, a gente tem que colocar tudo certinho. Não importa se é o aluno deficiente visual, que ele não vai saber que, aliás, ele vai saber que a gente vai estar trabalhando no sistema digestório, mas seria como que eu vou colocar só ele, sendo que ele não vai se localizar através da estrutura completa do peixe. Então eu tenho que ter todo esse cuidado para o aluno. Só não vou colocar aqui, ó, vocês percebem que eu não coloquei cauda, essa outra estrutura aqui em cima, tem um nome científico, eu não lembro, a gente chama de barbatana, essas coisas. Mas assim, eu não coloquei esse nome. Por quê? Porque no momento agora, para mim não interessa. Então, isso que eu falei para vocês lá atrás, a gente pegar, enxugar a figura, né? Para dar só aquelas informações que são necessárias nesse momento, tá? Aqui em cima, como já falei para vocês várias vezes, né? Tá aqui o título certinho, bem completo, para que esse aluno venha se nortear a página, tudo certinho, entendeu? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, tá? Então essa estrutura que eu queria mostrar para vocês do peixe, tá? Então, consegui
demonstrar a estrutura do peixe para vocês, nós vamos falar mais ou menos, tudo mais ou menos a mesma coisa. Agora eu vou mostrar do dente, né, para vocês, ó. Tá aqui, ó, tá a figurinha do meu dente, também foi retirada de um livro, né? Então aqui, ó, eu tive que fazer a ampliação. Aqui tá coloridinho também, porque é o que eu falo para vocês, fica muito mais fácil da gente se localizar quando a figura tá colorida do que quando ela tá preto e branco, porque se ela estiver preto e branco, o que vai acontecer? Aí eu vou ter que fazer uma pesquisa a mais, eu vou ter que ter um computador, ou então vou ter que pesquisar através de livros para ver se eu consigo uma imagem mais ou menos próxima desse dente, para que eu venha selecionar os materiais, né, para que fique mais próximo, coerente com essa imagem colorida, tá? Então tá, vamos lá, vamos construir nosso dente. O mesmo processo, gente, só que assim, muitas vezes a gente utiliza materiais diferentes, isso eu já falei para vocês, né? Nesse dente mesmo aqui, eu fiz todo esse processo de tirar molde, né? São coisas cansativas, mas a gente tem que fazer, ó. A gente corta tudo, ó, vai indo, ó, não passa, pega o dente aqui, ó. E como eu falei para vocês, é sempre interessante você ter duas cópias, né? Porque aí você não se perde, ó. Aqui nesse caso, eu tenho, além das duas cópias, eu tenho já um molde aqui no papel transparente. Porque aí eu posso vir cortar esse aqui e venho colando as peças aqui em cima, ó. Tá aqui, ó, minha coroa do meu dente. Aí eu já posso passar para o EVA e vem aqui, ó, nessa base, vamos falar base, matriz. Aí a gente vem aqui em cima, que a gente não se perde. Então fica muito mais fácil a gente trabalhar dessa maneira, tá? Então, o que aconteceu? Eu peguei, tirei meus moldes certinho, novamente igual. Aí, tá, guardei, fui aqui, ó. Aí o que eu fiz? Transferi já alguns pro EVA, né? Aqui, ó. Isso aqui é a gengiva do dente, né? Aí então tem essa partezinha até lá embaixo. Aí eu venho aqui, ó, já na minha base, ó. Fica mais fácil para me localizar. Se eu não tivesse essa base, eu poderia ficar, vou colocar aqui, ó, não dá certo. Então eu venho aqui, ó, em cima desse lado, ó, dá certinho. Então eu vejo, é muito mais fácil para a gente trabalhar dessa maneira, tá bom? Beleza, então vamos lá, né, meninas? Olha, já tá chegando, tá se aproximando, né, o fim aí das nossos módulos. Eu, sinceramente, para mim foi uma aprendizagem maravilhosa, né? Porque, assim, apesar da nossa situação que a gente está passando, está sendo muito, assim, complicado para a gente vir no Cacês, porque o Cacês está fechado, né? A gente está trabalhando só em teletrabalho, em casa, então muitas vezes o material que a gente precisa para gravar não tem condições de eu gravar na minha casa. Então aí o meu colega que grava, às vezes ele não está aqui no dia que eu venho para cá trabalhar presencial, ele não está, então está muito corrido, mas a gente sim, a gente está amando, é bom fazer esse trabalho, mas só que no momento está bem complicado, né? Porque está bem difícil a situação. Mas isso vai passar, se Deus quiser, e por um lado é bom porque só assim a gente descobre novos caminhos, ou para ajudar um colega que possa assistir uma aula, fazer um curso online, ou mesmo para nós, né? Para a gente poder tentar se aperfeiçoar, tá? Então aqui, ó, um passe de mágica, meu dente está pronto. Só o que eu vou mostrar para vocês? Eu coloquei um fundo, já um fundo mais berrante, mais assim, a cor viva, para que se tiver que trabalhar com baixa visão, né? Isso aí é interessante. Então, aqui, ó, é o branco, não sei, dependendo de caso para caso, tá? Aí, o que eu quero falar para vocês? Aí eu trabalhei com EVA, né? Aqui, ó, eu pus outro fundo, porque eu quero fazer essa divisão aqui do meu dente. Então, eu vou colocar onde é coroa e onde é a raiz do dente.
Então, apesar de eu ter todas essas estruturas que indicam que são as raízes, mas eu vou ter uma base aqui atrás, que ela pode ser de textura diferente, que ela vai me nortear. Eu vou saber, se eu falar para o meu aluno, olha, a tua coroa do teu dente é a partir daqui, ó, de onde pega a gengiva assim, ó, esse esmalte, você já é a coroa. Então a pessoa, ela vai ter esse conhecimento. Gente, é muito interessante. Às vezes a gente fala, ah, mas para que isso? Olha, eu falei para vocês, o deficiente visual, ele tem uma memória muito boa. Isso é muito importante para ele, a gente passar essas informações, porque ele vai ter o conhecimento da estrutura dele, ele vai ter que saber como que são os dentes dele, como que funciona, entendeu? Como que um dente está estragando, essas coisas tudo. Então ele vai ter essa noção, ele vai se cuidar. Então é muito importante. E aqui também, nessa outra, no peixe, a estrutura do peixe, eu trabalhei basicamente com EVA, tá? Aqui, ó, é que talvez não perceba, mas aqui eu já coloquei outra coisa, outro material. São essas linhas aqui, ó. Ela é chatinha, assim, bem chatinha. Aí você fica bem tranquilo para você trabalhar. Então você coloca aqui, o aluno ele vai fazer esse tateamento e ele vai conseguir diferenciar também que não é um EVA, mas é uma linha que é diferente. Então ele vai saber que essa estrutura tem outro nome, né, no caso. Então é muito importante. Vocês perceberam que a gente não trabalhou com tanta textura diferenciada, não montamos textura, porque nós trabalhamos com o mapa do Brasil, né? Com peixe, com... deixa eu ver qual foi o outro que eu dei. Então não teve tanto assim mudança. Quando a gente precisa de muitas texturas diferentes, igual o caso do você colocar todas as capitais brasileiras, ou então divisa dos países com o Brasil, então a gente tem que ter muita textura. Então por isso que eu falo para vocês, essa linha, essa aqui é chatinha, mas você pode usar um barbante mais grosso, mais fino, isso é muito importante, tá? Bom, gente, olha, foi nesse momento, a minha prática ficou aqui, tá? Eu assim, como eu já falei para vocês, eu quero falar só uma coisinha. Quero que vocês saibam que esse material que a gente constrói, esse material pertence ao aluno. Então é interessante, por quê? Porque a partir do momento, é a mesma coisa que nós videntes, a gente não tem um livro nosso para a gente fazer pesquisa em casa, para a gente estudar novamente, para a gente conseguir fazer uma prova, para a gente gravar melhor. Se a gente tem uma dúvida, vai lá e tira a dúvida. Então, esse material, a importância dele, a utilização dele serve para isso. Por que eu vou construir isso? Porque esse aluno, esse material pertence a ele. Porque esse material ele pode levar para casa dele, os pais deles podem auxiliar novamente lá numa pesquisa que eles, pai, eu não entendi direito isso aqui, como que eu posso, o pai dele, como tem toda a escrita em braille, a transcrição em braille, o pai dele vai vir aqui ou um colega pode auxiliar. Então é importantíssimo vocês saber que esse material pertence ao aluno, não ao professor, não à escola. Então esse material tem que estar com o aluno. Se ele tiver, ele pode levar para casa dele, ele pode fazer o que quiser com o material dele, certo? Bom, olha, foi um prazer estar com vocês, tá? Nesse módulo 7º. Assim, que nem eu falei para vocês, aqui foi só mais ou menos uma pincelada, justamente porque a gente estuda uma coisa, a gente tem que às vezes fazer uma pincelada novamente para dar uma gravada. Então é isso que eu falo, às vezes a gente se torna repetitivo, mas eu já passei, pulei vários processos, né? Eu espero que às vezes talvez a gente até prejudique outra pessoa que não assistiu outro vídeo,
Mas quem já assistiu aí talvez acha assim que é repetitivo. Não, é para vocês fixar realmente, né? E para entender que o material não é nosso próprio, é do aluno, né? Mas foi um prazer estar com vocês, tá? Olha, um abraço a todos e se Deus quiser, daqui a uns dias ou logo nós estamos de novo com vocês e vou deixar atividade na plataforma para vocês realizarem, tá? Um abraço a todos. Tchau!